vai ter que fazer. Vou te contar uma história que quase me fez chorar. Essa história me contaram ontem. Quase me fez chorar. Isso realmente mexe com a gente. Eu tava dando uma volta com o meu cachorrinho. A hora que eu tô chegando, passando um barzinho assim, o cara... Você não é o Robson Duarte da Guerra? Eu falei, eu sou. Começamos a bater papo, né? Deixa eu tirar uma foto contigo, tá? É bacana pra caramba essas coisas. Eu trato todo mundo bem. E aí ele falou, cara, eu fico pensando sempre numa coisa que você vive dizendo no teu canal, que é o problema do trabalhador do aplicativo, do Uber, do Rappi, etc. Ele falou, eu vi uma coisa outro dia, eu pedi uma pizza. Aí foda, cara. Eu pedi uma pizza, a mulher veio entregar, ela tava com a filha dela. Com a criança ali, criança pequena, não tinha com quem deixar. Tá fazendo entrega com a criança. E eu vejo aquilo que você sempre fala, que essas pessoas não têm rede de assistência nenhuma. Ah, sim, o Estado não existe aí. Não existe. O Monark tem um restaurante perto de casa. Eu passo lá às vezes, Rogério, eu vejo aqueles meninos sentados na calçada. Se um cara daquele bate aquela moto, se ele morre, ou se ele tem uma dor de dente, o que é que seja, ele não tem rede de assistência social nenhuma. Nós estamos... Hoje o trabalhador de aplicativo, ele tem... Eu falo sempre isso. Ele tem menos direito do que um mineiro de carvão britânico do século XIX, cara. Ele não tem direito nenhum. Se você vê o que aconteceu contigo com o YouTube chega pra você, te tira do ar e acabou que o Coca que você tá dando emprego, a turma, todo o investimento que você tem. Que eles quase mataram o Flow, né? Exatamente. Então, não pode continuar isso daí. E precisa haver, né, regras para assistir essas pessoas que estão trabalhando para essas corporações. Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei que aconteceu que foi legal, né? Eu, hoje em dia, se eu tiver que pegar... Eu vim de táxi aqui. Se eu tiver que pegar um táxi ou Uber, eu vou de táxi. Por quê? Porque eu sei que o dinheiro está ficando no Brasil. Agora, o problema todo que a gente vê do Uber é o seguinte, aquele coitado daquele trabalhador é espoliado ali e esse dinheiro vai lá para fora. Totalmente. Então, precisa mudar isso. Isso precisa mudar, cara. Inclusive, eu vou colocar uma coisa polêmica aqui. Né? Essa discussão sobre a reforma trabalhista. Né? O que eu penso, tá? Eu acho que a reforma trabalhista não deve ser revogada, mas ela deve ser reconsiderada, inclusive adotando a questão desses trabalhadores de aplicativo. Jogaram a água de banho com o nenê dentro. Exatamente. Porque o custo do funcionário, do empregado é muito alto, o empregador não quer contratar porque o custo é muito alto. Tem várias coisas importantes aí. Tem o lance da litigância também, né? Porque o cara fala, porra, tinha muita causa trabalhista e aí isso realmente acaba desestimulando, né? Falando um pouco aí como empregador, quando você... Porque criou-se, sim, uma indústria. Então vamos ser bem honestos, vamos ser muito franco. Criou-se uma indústria, alguns advogados, né? Alguns advogados trabalhistas, que praticamente ficavam na porta de determinadas, entre aspas, metaforicamente, de determinadas empresas, esperando o cara sair para ver se eles conseguiam arrumar pelo em ovo para entrar... Um processo. Exatamente. Aí tem aquela tabela, 30%, tal, aquela coisa toda. Tinha advogado até que estava adiantando dinheiro de causas pretensamente ganhas, né, para gente desesperada, tá? Então criou-se uma indústria. Agora, a reforma trabalhista precisa ser reconsiderada considerando iFood, Rappi, Uber, YouTube, como o comandante está falando aí, aplicativos de um modo geral. Porque, quer dizer, se bem eles têm o direito de rescindirem um contrato... Lógico, isso aí, ninguém tá questionando isso. Mas tem um outro lado. Tem uma família ali do outro lado, né? Tem um cara que pode ser com um termo, não sei se usa esse termo ainda, o arrimo de família, o cara lá que está sustentando a mãe. É investimento por trás disso também, né, Rogério? E outra, você não tem... O YouTube, na verdade, ele não te dá defesa nenhuma. Ele chega pra você, teu canal foi cancelado e acabou. Não é assim. E por uma regra arbitrária deles. Porque eu falei algo que é politicamente incorreto na visão deles, né? Não é isso? Então, assim, esse é o ponto. Quem está gerindo? Eles estão gerindo além do Estado. Então, aquela nossa discussão sobre a questão do Estado ou não, quer dizer, se esses oligopólios tiverem, no contexto que a gente vive, qualquer força, entre aspas, opressora, ela não é bem vista pelas pessoas. Isso é um fato, tá? Mas, às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para não perder tudo, né? Então, você dá os anéis para não perder os dedos. Agora, eu não acredito que os oligopólios, o YouTube, outros aplicativos, outras plataformas, eles devam ter direito de falar sem que a legislação nacional possa ser considerada. Então, a legislação nacional tem que ser considerada até para proteger os nacionais.
Sim, sim. Mas eu fico com medo dessa parada de ser mais um braço pro Estado controlar a vida das pessoas também, entendeu? Porque ele vai colocar... porque, ó, um lado bom é ele me defender, o Estado me defender nesse sentido e falar assim, não, YouTube, tu não pode tirar a monetização do Monark só porque ele falou uma coisa que você não concorda. Poder discricionário. Mas também tem uma outra coisa que o Estado pode fazer e vem fazendo, é falar, YouTube, tira esse cara porque... Não, peraí, Monark. O que a gente quer é o seguinte, o que a gente quer? É uma âncora de garantias da plataforma, tá? Que, uma vez detonado esse processo, ou pela própria plataforma, ou pela justiça, ou pelo Estado, quem quer que seja, você não fica a ver navios. Então, vou dar um exemplo. Qual era a arquitetura geral da coisa? Lógico, teria outras evoluções, né? Mas o dia de amanhã, o YouTube decide fechar o teu canal. Ele tem que te mandar... abrir um processo onde você tem direito de ampla defesa e contraditório. Não, e ser atendido por alguém que te atenda pessoalmente. Exatamente, né? não por máquina. Gravações, essas porcarias. Não por máquina. Aí o YouTube, não, realmente, ele vai fechar mesmo, ele quer fechar. É um direito dele, também é uma empresa privada. Mas também aí entra esse aspecto, né? Será que ele não teria que respeitar a legislação dos países nos quais ele atua? Mas aí que tá, Rogério, peraí, eu vou chegar nesse ponto, aí eu vou passar, aí você chuta de novo. Bom. É exatamente nesse ponto que você está falando. A convenção, que seria internacional, tipo da Convenção dos Marítimos, que o Antônio Neto levou na OIT, ela diria o seguinte, então você tem o teu canal. O YouTube chega para você, olha, Rogério, eu vou fechar teu canal, você violou a regra. Tá bom, você apresenta a tua defesa. Você apresenta, você fala com uma pessoa, mostra para ela, tal, pá. Só que o YouTube ele quer te mandar embora. E é um direito dele, gente, vamos ser honestos. Ele vai fechar teu canal. Não, teu canal realmente a gente avaliou que não dá. Só que aí teria todo um sistema de contrapesos que é quantos inscritos tem esse canal? Quanto que ele já levantou de receita? Quanto que tem investimento por trás dele? E o YouTube te daria uma indenização. É isso que a gente quer. É o aviso prévio. É o aviso prévio, é o fim de garantia, essa coisa toda. Porque aí não fica, porque você deu dinheiro pra caramba. Muito mais do que você ganhou, tá? Provavelmente. Você deu muito mais dinheiro pro YouTube do que você ganhou. Aí o YouTube chega pra você, fecha tudo e acabou. Não pode ser assim, gente. Não é desequilibrada essa história, você concorda? Concordo. Quando eu falo em relação à questão da exigência do respeito, porque o que você está falando para mim, na realidade, Monark, é a mesma coisa. Porque quando você fala assim, o Estado também pode te constranger de alguma forma, pautado numa mesma agenda, no mesmo ideário. Quem faria o Estado agir para te constranger dessa mesma forma, se você não tivesse uma situação consolidada a nível de ordenamento jurídico e tudo mais? Seriam esses mesmos interesses. São os mesmos interesses que ou eles entram por intermédio das corporações diretamente, ou eles entram... A força é muito grande, né? Então dentro do Estado. Tinha que ser uma lei que te proteja do Estado também, né? Ou uma lei estatal que tivesse por objetivo efetivamente proteger os nacionais. Eu acho que é isso. Uma situação que é um sentimento que vem de fora para dentro. Eu acho que é isso que você está querendo de alguma forma colocar. Recentemente, Rogério, fecharam o canal da Assembleia Legislativa. Né? São Paulo, da Lesp. Recentemente fechou. Aí você não vê um protesto, você não vê nada. Por que acontece isso? Eu acho, na realidade, que a gente tem essa questão da pandemia, eu acho que é um dos marcos. A gente tem uma tentativa de imposição, por exemplos anteriores de sanções, de uma narrativa única. Exatamente. Agora você foi no fulcro de tudo. Eu acho que foi essa tentativa que acabou gerando essa rebelião toda do Oriente contra essa ordem mundial. Eles falaram, isso é muito perigoso. Porque senão eles vão acabar entrando na sua casa, eles vão acabar dizendo como é que você tem que viver com a sua esposa, como é que você tem que viver com os seus filhos, como é que você tem que viver... Estão querendo tirar o pátrio poder. Eles Exatamente. Sim. Mas aí eu fico pensando, será que isso é um trabalho do Estado resolver ou é um trabalho do mercado resolver? Porque se o YouTube começa... Mas é o mercado que faz isso. Quem é o mercado, né? O problema isso. Não, mas o mercado eu digo a livre concorrência e tal, tá ligado? Eu sou a favor da livre concorrência, porque o oligopólio é o contrário da livre concorrência. Sim. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que talvez a gente devesse construir como sociedade junto, inclusive para essas pessoas que têm esse receio de que o mercado livre possa ser, de alguma forma, constrangido pelo Estado. Eu sou a favor da livre iniciativa, só que eu sou a favor da livre iniciativa de verdade. Eu não sou a favor da livre iniciativa que, por exemplo, privatiza a Petrobras e entrega para um outro oligopólio que vai te sacrificar. Sim. Então, se você quer ter a possibilidade de concorrência real e efetiva, primeiro você tem que lidar com a questão dos oligopólios. Sim. Por que tem... Olha, eu tenho certeza,
Também vou tomar porrada falando isso. Mas eu tenho certeza que se nós privatizarmos a Petrobras, num curto espaço de tempo, nós vamos pagar mais caro pela gasolina. Eu também acho. Bom, não vai ter o que fazer. Os preços vão ser internacionais, os preços internacionais estão subindo e eles vão falar assim, brasileiro, foda-se, eu não tô aqui por causa do brasileiro, eu tô aqui porque eu tenho o meu dono e meu dono quer lucrar cada vez mais. Agora, isso existe por causa do oligopólio. Porque se não fosse um oligopólio, se fosse realmente esse mercado do quem tem competência se estabelece, porque eu acho que foi esse sentimento que foi disseminado na sociedade, que existe uma certa dissonância na base da sociedade em relação a isso. Eu acho que quem tem competência se estabelece. Eu acho que essa frase é boa, mas quem tem competência não se estabelece no mercado oligopolizado. Sim. Eu vou contar uma outra história que aconteceu quando eu comprava matéria-prima, quando eu comprava petroquímico de segunda geração, polietileno. Eu fui numa determinada... É um oligopólio mundial, um oligopólio no Brasil, tá? Não vou citar nomes das empresas, naturalmente. Mas eu fui me aventurar num determinado momento que o mercado entre idas e vindas estava aberto para as importações. E aí eu fiz uma importação e antes da matéria-prima chegar aqui, o oligopólio nacional já sabia que eu tinha importado, de onde eu tinha importado, que dia que eu ia receber, que preço que eu tinha pago e me chamou e disse o seguinte, cara, foi a primeira e única vez que você importou desse cara. Aí eu digo, por quê? Ele falou, porque eu vou vender para o teu concorrente mais barato para você não se engraçar a querer fazer com que eu baixe meu preço aqui dentro. O dumping, tá? Ele falou, eu meto um dumping em cima de você se quebra todo. Você não importa mais, nunca mais. Ele falou, senão você vai ficar passar fome, arcado aí e não se levanta mais. É isso mesmo. O jogo é pesado. Então, isso é livre mercado? Não. Ao contrário, pô. Não. Isso é um constrangimento danado. Eu tive que chegar lá e falar pro cara, não, amigo, é que realmente eu não tinha a provisão que eu precisava. Você tinha que ter comprado do meu distribuidor. Porque aí também tem toda uma coisa, né? O distribuidor é o restaurante do meu irmão. É uma máfia com uma gravata, foda, né, Rogério? Dom É Cor, eu te difícil. parei uma oferta que você não poderá. Aí o cara vai falar, ó, sabe, igual aquele cara, né? Falamos em vender, criar dificuldade para vender facilidade, é aquele cara de alguma instituição pública tal, e eu entendo nesse aspecto o constrangimento que alguns jovens, principalmente, têm em relação ao Estado, porque é aquele cara que diz, olha, você montou aqui teu estúdio, mas você tinha que ter um recuo um pouco maior aqui, não sei o que, eu vou te indicar uma consultoria. A consultoria dele. Sim. Entendeu? Então existe isso. O oligopólio usa o Estado para manter-se. Então, aí eu peguei um exemplo pequeno, um exemplo de varejo, né, para dizer por que as pessoas não gostam muitas vezes dessa questão da presença do Estado, né? Aí são questões muito mais individuais. Agora, o dano que o oligopólio causa numa situação como essa, por exemplo, eu fazia aquelas que chamam no Rio de Janeiro de bolsas, né, sacola de supermercado, sacola plástica. O dano que o oligopólio causa não permitindo a livre concorrência é gigantesco, porque o preço do produto vai ser mais alto, esse preço vai ser transferido para o consumidor. Sim. Você está entendendo? E é uma concentração de renda absurda. Sim. Mas Que é o nosso grande problema, na verdade, né? É o grande problema. O pessoal acha que o Brasil é inviável. Não é que ele é inviável. O país é completamente inviável. Porque o dinheiro não fica com o brasileiro, né? Exatamente. Mas eu Vamos fico fazer vendo isso aí. essa questão que você falou, eu falo assim, puta, como que você impede? Porque, em teoria, é direito dele vender um produto dele mais barato pra te fuder. Mas é que tá, Monark. É aí que tá o negócio. Vou fazer uma intervenção rápida aqui. Rogério, queria que você desenvolvesse isso. Você pega no século XX, no início do século XX dos Estados Unidos, eles tiveram um presidente sensacional, que era um cara incidental, na verdade, que foi o Theodore Roosevelt. O Roosevelt percebeu a sacanagem que era a Standard Oil. Ele falou, pô, mas não é possível. Uma empresa só domina todo o mercado de combustíveis dos Estados Unidos e o petróleo, em 1915, aí não era nada do que é hoje. Ele era importante, mas não era o supra-sumo da importância como tem hoje. Porque tinha o carvão. Exatamente. Ele foi para cima do David Rockefeller e conseguiu quebrar a Standard. O Rockefeller queria matar O Roosevelt. o Roosevelt, foi o Theodore, tá? Não foi o Franklin, não. O primo dele, o Theodore. Você não vê mais hoje gente com esse espírito de um Theodore Roosevelt. De quebrar tem gente que compara com o que o Putin teria feito na Rússia, né? Não sei. Sim, o tempo por aí. vai dizer. Rogério, mas você quer ver uma coisa? Você quer monopólio maior que o Google? Não, ele é um grande monopólio. Não é que é um grande, é o maior deles. Você vai procurar... Eu faço pesquisas militares. Outro dia eu precisei pesquisar os dados da Ucrânia. Você não acha, ele esconde. Exatamente. Então... Sim. Até com o Rumble acontece. Você vai pesquisar Rumble no Google, aparece o YouTube muito antes de você achar o Rumble, tá ligado? Exatamente, mas é um monopólio. Você não vê políticos da estatura do Theodore Roosevelt aí pra quebrar isso daí. E o monopólio é um mal terrível, gente. Já me contaram, inclusive, não sei se é verdade, não sei se procede ou não, que quando você coloca em algum
algum vídeo, por exemplo, um link de outra plataforma concorrente, aquele vídeo é menos exibido. É sim. Né? De fato, Sim, é. com certeza. Vamos ver. Por exemplo, eu fiz aqui uma chamada. Sim. Ó, nós vamos conversar com o Monark no Rumble. Vamos ver se esse vídeo vai ser difundido Não, de isso maneira... acontece comigo. Meu alcance no Instagram diminuiu bastante, porque eu só ponho o link lá, e aí, quando eu não ponho o link, o alcance é alto. Quando eu ponho, o alcance é baixo. Então, o cara vai lá, a palavra-chave é muito fácil de controlar, a sugestão que ele vai dar é tipo, não veja isso de forma nenhuma, ele vai te deixar... E aí ele vai controlando a mente das pessoas. Então, a sugestão que você estaria dando aqui é, tipo, o governo criar uma agência antimonopólio e quebrar essas grandes empresas mesmo, assim, falar assim, ó, você tá com muita fatia de mercado, eu vou te obrigar você a vender parte do teu mercado para concorrente para que vocês possam competir. Porque é isso que acontece lá nos Estados Unidos. Olha só, eu acho assim, faça o que você prega, porque esse pessoal todo, eles pregam a meritocracia. Eles falam que a meritocracia é o fundamento. Aí você ouve aquelas histórias maravilhosas, o Elon Musk, como é que ele se estabeleceu. Porque... São sempre histórias divinas, o cara anda sobre as águas. Exatamente. Sempre ele tinha lá um pequeno negócio, um carrinho de amendoim, aí ele foi lá e ele fez um negócio maravilhoso e ele empurrava carroça. Eu venci! Exatamente. Sendo que Elon Musk era filho de um dos maiores donos de uma empresa de diamantes do mundo. Você já notou uma coisa? Vocês já notaram uma coisa? O Elon Musk, o Zuckerberg, aquele barba lá do Twitter, eles são todos esquisitos. Eu ficava olhando esses caras, eles são todos caricatos, né? Aí eu pensei, pô, será que pra você ser bilionário você tem que ser esquisito? Você não pode, não tem ninguém normal? Olha, eu não sei nem se esses oligopólios... Testa de ferro esses caras aí, Rogério. Testa de ferro, bigodagem. Eu acho que até o próprio George Soros, né, que acaba recebendo toda a pecha sozinho, o Soros, o Open Society, o Soros e tal, eu acho que ele é representante de interesse de muito mais gente. É a figura de proa, né? A figura de proa é o famoso testa de ferro, é o laranja. O cara mesmo nunca vai aparecer. O cara vai tomar porrada. É isso, você não... aparecer é ruim, ser famoso é ruim, te torna um alvo. Então, se eu tô no poder mesmo, se eu comando mesmo alguma coisa... Você quer ficar quietinho, você não quer nem que ninguém te conheça. E eu vou pôr um laranja ali pra ser a minha cara pro mundo e defender os meus interesses. E é isso que acontece na vida. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.